Tatinha Casagrande. Vem a escalação da Inter. Speedy Charles no lugar de Thiaguinho suspenso. E Matheus Alexandre na lateral direita no lugar de Elácio Córdoba. Apenas isso. Ou seja, o Thiago Carpini manteve a espinha dorsal que vinha de 2 derrotas consecutivas. A gente chegou num acordo, né? Foi a melhor atuação da Inter dos 3 jogos. Foi. O primeiro jogo contra a Ferroviária chegou próximo também disso. Só que o resultado acaba mascarando o que aconteceu. Não é de se lamentar, mas se o Roger faz o gol, que foi logo em seguida, seria um gol de pênalti e um gol para ser feito, eu acho que a Inter poderia ter sido lá com uns 3 pontos também, viu, Dimar? Não um só. Empata ali? Tinha tudo, porque já estava melhor na partida, já tinha acontecido uma bola na trave. O momento era da Inter. Então se faz o gol ali, a reação para quem toma o gol logo acaba ficando abatido e quem faz se motiva mais. Mas é uma página virada, a gente está falando dos jogos que a Inter fez, que acabou agradando. Contra a Ferroviária foi um jogo competitivo, o resultado que não foi bom. Contra o Novo Horizontino foi o melhor jogo, porque mesmo com as mudanças, né, Edmar? A gente fala mudanças, parece que é muita coisa. 2 jogadores, mas não só os jogadores que entraram melhor tecnicamente, mas ele mudou o esquema tático do time. Ele joga com 4 no meio para ter mais posse de bola. Ele abriu mão disso, de repente, pela necessidade dos 3 pontos, mas deixou a Inter muito mais ofensiva, né, Edmar? É lógico que ela acabou se expondo mais. Você abre mão do jogador no meio, fica mais aberto, né? Dá mais espaço para o adversário. Mas, por outro lado, você tem um jogador a mais na frente. Jogando em casa, e eu tinha feito um alerta antes do jogo, que a equipe do Novo Horizontino, é óbvio que você tem que respeitar, mas é uma equipe que dá para vencer. Exatamente. E eu acho que essa postura do Thiago Carpini de botar 3 atacantes que deu a vitória internacional. O Charles, a gente já vinha pedindo ele em jogos anteriores. Tá certo que o Carpini não conhecia o Charles, mas tinha ouvido falar. Tanto é que ele pediu o Charles, eu acho que muito mais por indicação do que por ele próprio. O Charles é isso, né, Edmar? É um jogador que tem qualidade, né? E é um jogador que se entrega, jogador que sabe fazer pivô, é um jogador que consegue o drible de mano a mano. Ele tem muita qualidade, o Charles. E pela necessidade, né, que a Inter estava tendo, principalmente do meio para frente, o Charles acabou preenchendo essa ausência que a Inter necessitava de um jogador ali mais presente, mais perigoso, né, Edmar? O Lucas Batatinha, por mais que o Carpini esteja bancando ele, Edmar, tá difícil para manter a titularidade, porque não fez nenhum bom jogo. Ele fez um jogo até que razoável primeiro tempo, né, contra a Ferroviária. Que nos agradou, inclusive. Exatamente. E depois, segundo tempo apagado, contra o São Paulo não dá para você julgar ninguém com um jogador a menos, fica difícil, ainda mais com um jogador de frente. Mas contra o Novo Horizontino já não estava bem de novo. E saiu machucado, né? Saiu machucado. Eu percebi que num lance que ele fez um arremate no primeiro tempo, ele botou a mão na parte posterior da coxa. Que foi uma grande defesa do Giovani. E eu fiquei observando para ver a reação dele, se realmente ele ia sentir. Terminou o primeiro tempo, não, falei, de repente é uma contratura, né, Edmar? Aquilo que você sente, uma fisgada, mas não te incomoda durante a partida. E no segundo tempo ele teve que... Essa contusão dele, Edmar, foi em prol da equipe. Ele voltou, né, num contra-ataque da equipe do Novo Horizontino e deu um carrinho providencial. Na lateral direita. Ele acabou esticando totalmente a perna. E agora eu vou dizer para você, quando você sai com uma contusão muscular, né, principalmente, não sei se chegou a ser um estiramento ou não, mas pode ter certeza que é de 20 dias para mais. Ô Tatinha, você falou a respeito da mudança de esquema tático. Mas é impressionante, né? A entrada do Charles deixa a Inter com 3 atacantes. Charles, Roger e Batatinha. Mas, eu até comentei com você, toda vez que eu vou narrar aonde está a bola, o Charles está perto dela. Como ele se entrega, ele é um multi-homem, o Charles. Não, ele se torna referência, Edmar. Porque acontece o seguinte, principalmente para os jogadores de meio, né? Eu até falo com conhecimento de causa. Quando você tem um atacante que consegue proteger,
Você é o primeiro jogador a ser escolhido. É sua referência. Quando a gente fala de referência, é aquele jogador, Edmar, que você sabe que a bola chega e não bate e volta. Ou seja, o adversário não antecipa. Você sabe que essa bola vai chegar e vai parar. O que pode acontecer pro lado do adversário é ele fazer uma falta. Então o Charles é esse tipo de jogador. E o Roger também não é diferente, viu, Edmar? É um jogador que sabe também proteger, sabe fazer o pivô. Quer dizer, bem, ele tá dedicado. Eu acho que ali, para o jogador que fica de costas para o adversário, no caso o Roger e Charles, eu acho que a Inter tem essa saída. Porque às vezes quando tá difícil o jogo, Edmar, e o adversário tá pressionando, você tem que sair logo daquela primeira linha de marcação, tentando uma bola direta. E essa bola direta tem que chegar na frente e parar, não adianta ela bater e voltar. Aí se torna pressão do adversário. Então, Charles e Roger, eu acho que é um desafogo para a Internacional no momento que estiver sendo pressionado. São dois jogadores que sabem proteger. O Charles acrescentou muito com a entrada, né, Edmar? Agora, a gente vinha falando, o que foi o diferencial da Inter para os outros jogos? Eu acho que a formação tática, eu acho que fez um diferencial. E sem contar também, Edmar, que o Matheus Alexandre entrou... Não, demais. Que lateral direito que a Inter tem, hein? E se ele permanecer desse jeito, o Elas Córdoba não volta mais. Eu falei, vai voltar no Carnaval do ano que vem. Não volta mais. Viu, o Tatinha, por exemplo, o Lucas Batatinha praticamente fora do jogo em Mirassol. Volta o Thiaguinho, que foi expulso contra o São Paulo. Você simplesmente colocaria o Thiaguinho no meio e avançaria o Charles para ficar Charles e Roger na frente? Eu acho que seria a melhor formação. Eu também acho. Por se tratar de um jogo contra Mirassol, uma equipe forte, e jogando fora. Aí cai novamente com mais um no meio, né? O Thiaguinho é um jogador também de marcação, ajuda muito. O David ficou quase que sozinho. Verdade. O Igor Henrique já é um segundo volante bem adiantado, né, Dilmar? Você achou que nem o Ralf, né? Mas ele é o pitbull, é o mordedor. O Igor né, Henrique da Inter é absurdo o que ele joga. O segundo tempo dele foi maravilhoso. O primeiro tempo até que não foi tão... Se ele não é substituído, eu votava nele, Tatinha. Poderia ser. Porque todo jogo ele está sendo substituído. De repente a parte física dele não permite ele ir até o final. Mas ele preenche muito o meio campo da Inter. Eu acho que ele acabou sendo enaltecido, Edmar, pelas jogadas individuais. Porque normalmente jogador de meio, se tratando de volante, toca no jogador que se aproxima, né? O jogador chega já próximo, ele já se livra da bola. E ele tentou umas jogadas individuais. É arriscado? Também acho. Mas ele teve competência nesse jogo. Meteu isso uma janelinha. Quando você tira aquela primeira marcação, Edmar, alguém tem que vir para suprir, né? Aquele espaço. E aí abre a zaga, abre o setor defensivo. É bom quando você tem um jogador com essa característica. É difícil, né? O próprio Rondinelli, que é um jogador clássico, já não tem essa qualidade de driblar ali na frente. Aliás, finalmente o Rondinelli fez um bom segundo tempo. Bom segundo tempo do Rondinelli. Me agradou muito. Voltou aceso para o jogo, né? Eu acho que se ele, Edmar, eu até falei na transmissão, teria que ligar ele no 220. Tem que dar um choque no Rondinelli para ele entrar no campo. Porque, Edmar, ele tem todas as qualidades para ser o principal jogador da Inter. Todas as qualidades. É muito habilidoso, sem afobação nenhuma, jogador tranquilo. Ele dita o ritmo do jogo, tem visão de jogo, tem bom passe, só que tem que estar ligado, né, Edmar? Parece que ele está abaixo dos outros, ele entra, parece que é um treino. Segundo tempo, é o que eu disse, tem que o Carpini chamar a atenção dele e falar, vai buscar a bola no pé do volante lá e traz. Participa do jogo, dá um carrinho, sabe? Porque ele vai se apagando durante a partida, sabe, Edmar? Então, e isso tá faltando alguém para falar com ele. De repente o jogador nem percebe, né? O jogador ele vai perdendo o ritmo e se torna natural para ele. Então tem que ter alguém lá, por isso que a gente fala de xerife. Tem que ter alguém que vai gritar lá. Ô Edmar, se você não correr, eu vou meter a mão na sua orelha, hein? Falando em xerife, vai ser difícil o Renan Fonseca entrar nessa zaga da Inter, hein? Como há um entrosamento entre o Léo Silva e o Thalisson. Tanto que nós votamos no Léo Silva. O melhor jogador em campo, foi uma disputa acirrada com o Matheus Alexandre. Mas que comportamento. Tanto que a gente elogiou o comportamento da zaga da Inter num 4-0 para o São Paulo. Olha que curiosidade, né? Então, que foi atípico, Edmar. Com 10 jogadores, não dá para você dizer que 4-0 foi realmente o que aconteceu na partida. Se tivesse com 11-11, não creio que seria esse resultado, não. Até porque a Inter estava fazendo um jogo até que razoável. Não estava bom, mas estava razoável. O São Paulo tinha chegado
com poucas jogadas de gol, né, criadas. Depois com 10 você tem que sacrificar um jogador para repor o que foi expulso. Você perde totalmente a parte tática do jogo e você fica... E o Carpini, eu acho que só chegou a esse resultado, Edmar, porque ele tentou uma coisa que praticamente impossível, né? Ele tirou o atacante e botou o atacante. Ele tentou fazer gol contra o São Paulo com 10 jogadores. É que eu disse, falei, tem coisas que você tem que ser realista em momento, né, Edmar? 11 contra 11 já seria natural o São Paulo vencer, né? A gente falando tecnicamente. Aí com um jogador a menos, isso aí é fora da realidade. A Inter virar um jogo contra o São Paulo. O próprio Marcelo Pilon lembrou que na semana anterior o São Paulo havia vencido o campeão brasileiro, o Flamengo. Mas aí há controvérsia. Mas é o mesmo time. Mas o mesmo time empatou com o Botafogo. Então, cada jogo é uma história. Não dá para você fazer referência por um jogo. Então, mas a gente tá falando da parte técnica, né, Edmar? Falando dos jogadores. Perdeu pro Botafogo. Não, empatou. Perdeu. Aonde perdeu? Perdeu de 1-0 do Botafogo. 1-1 foi, Edmar. Perdeu. O Botafogo tem um ponto, Edmar. O Botafogo de Ribeirão. De Ribeirão. Desculpa. Eu estava indo lá atrás, quando eu tinha perdido, porque você falou do então, Flamengo, a gente falou do Botafogo, mas logo do depois Rio. ele empatou com o Botafogo de Ribeirão. De Ribeirão. Tá certo. Mas a questão é o seguinte, se ele não faz isso, não seria esse resultado elástico. Mas também você fala, se você se defende, perde de 1-0, não é tão vexatório, mas perdeu do mesmo jeito, são 0 pontos você soma. Então fica nessa. Mas eu acho que o saldo de gols, Edmar, principalmente a gente sabe que esse campeonato é muito difícil. O saldo de gols, às vezes pode fazer diferença também. Viu o seu Flávio Rodrigues de Souza, que não foi ver o VAR? O quarto gol do São Paulo não foi pênalti. Lamentável. Então imagina a Inter cai por causa de um gol. Não, lamentável. Viu o seu Flávio Rodrigues de Souza? Lamentável. Foi lamentável. Na bola o Thalisson. No momento do jogo, né, Edmar, você vê a posição que a gente estava na cabine ali, dá uns 200 metros no mínimo. E na hora a gente falou que não foi. No momento, porque você dá o carrinho, você vê a trajetória da bola, né? Então saiu na mesma trajetória do pé do jogador da Inter, por isso que a gente ficou com a impressão que tinha tocado na bola. Muito bem, daqui a pouco mais de Internacional e Novo Horizontino.